a lição de número 126, que é ídolos. Olha como é interessante, ela vem depois de filhos e servos, né? Olha, uma lição antes de filhos e servos vem firmeza de fé. Tem que ter firmeza na fé para você se tornar um filho. Senão você vai se tornar servo. Somente. Não que servo é ruim. Não. Se eu não perder o meu caminho, não é ruim. É uma evolução. Imagina que eu era aquele espectador da religião. Aquele que só fica assistindo, ouvindo, tá, beleza. Eu sei, sabe de Jesus? Eu sei quem é. Eu sei. Igual como a gente sabe de um ator, de um cantor. Eu sei. Aquele homem famoso, como é que é o nome dele, barbudinho? Jesus. É isso aí, eu sei dele. Então, você sabe que ele escreveu a Bíblia? Eu sei, tem em casa, comprei, leio um primeiro versículo. Mas depois eu achei estranho. Mas eu sei o que você está falando. Não é assim que a gente é? Então, nós somos aqueles admiradores. Tem um admirador. Eu admiro Jesus demais. Tem o seguidor. E aí tem o servo. O servo já não é uma evolução de tudo isso? Já, não é ruim. Mas o Cristo não se contenta. Ele fala, olha, eu quero que vocês sejam mais do que servos. Eu quero que vocês sejam filhos de Deus. O filho não deixa a casa do pai. Não deixa o céu. Não deixa de estar nessa casa mental, sentimental, emocional e de ações com Deus, servindo a Deus diretamente. Ídolos. Agora vem os ídolos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. O versículo é: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Por que ele veio depois dessa aqui, filhos e servos? Porque nós confundimos a palavra ídolo apenas com coisas. Por exemplo, imagens. É comum, se você falar ídolo, todo mundo vai falar assim, não, ídolo é imagem. Não é só imagem. É algo mais profundo do que isso, e é importante a gente entender porque nós podemos ser idólatras e não seguirmos imagem nenhuma, e somos idólatras. Vamos lá? Vamos ver a explicação de Emmanuel e depois a gente vai debatendo. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Olha, já está falando que isso é o menor problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentido. Nossa! Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. A propósito, o propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto e imediatismo terrestre,
é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvideis que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Nós já falamos um pouquinho sobre idolatria, sobre qualquer coisa que eu me fixo em nome da fé, para alcançar a fé. No começo é bom, porque eu preciso, é a minha muleta. É como eu falasse para uma pessoa: você não consegue caminhar? Não, então fica sem caminhar. Mas se eu falo assim: se eu te der uma muleta, você caminha? Caminho. Então toma a muleta, caminha. Se eu te der uma bengala, você caminha? Caminho. Se eu tiver um andador, você caminha? Caminho. É melhor a bengala, o andador e a muleta do que ele não caminhar. Então na religião é assim também. Você precisa de algo para entrar em contato com Deus? Preciso, então usa. Seja vela, imagem, crucifixo, santinho, seja o que for, usa. Mas se não precisa, melhor ainda. Tá certo? Melhor ainda. Então vamos lá nos ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Ele está falando para a gente se afastar, livre de tudo aquilo que você sacrifica aos ídolos. É interessante isso, porque foi lendo essa lição que eu achei interessante a maneira como a gente idolatra sem saber que estamos idolatrando. Eu vou falar aqui já de imediato que nós idolatramos o nosso ego. Parece que não, mas é. Quando você diz eu, olha o seu eu, com E maiúsculo e um U, eu não mereço, não preciso, não gosto, não aceito, não admito. Tá vendo? Eu. E há muitas coisas. Seu eu fica tão grande que você até pensa assim: para que eu preciso de Deus se eu tenho eu? Para que? Será que eu acredito mesmo em Jesus ou eu tenho eu? O eu, ele cresce, é uma personalidade, é nós, dentro de nós, e que quando eu morro, eu não consigo me libertar do eu. Eu não consigo. E é isso que mais me faz sofrer. Quer ver uma coisa? Eu gosto de tomar banho todos os dias. Eu não abro mão disso. Quando você morrer, você não toma banho, vai para o Vale do Umbral viver numa lama por 150 anos, sem tomar banho um dia. Estamos falando de coisas que nos aprisionam. Eu preciso de muito espaço para dormir. Acabou sua cama quando você morrer. Nunca mais você vai ter sua cama, seu banheiro, sua casa, seu carro, sua esposa, seu marido, seu filho, sua roupa, seu corpo. Consegue você viver 100 anos sem poder chamar nada de teu e tudo está ali para você usar da pior qualidade? Perceberam como a gente idolatra o nosso ego? Quanto de nós nos matamos nessa vida só para alimentar o ego? Uma vontade do meu ego. Quer ver uma coisa muito simples? Eu tenho a minha xícara de tomar café. Se não tiver a minha xícara, você está entendendo? Não é isso? Não, estou falando, é verdade, não é verdade? Tem que ter a minha xícara. Mas tem tanto copo aqui, meu amor. Não, cadê a minha xícara? Quando você morrer, não tem mais a xícara. Seu café vai ser quando você cair na lama e tomar aquela água suja. Por 150 anos.
Você percebeu quanto martiriza a gente? Como a gente cria armadilhas de auto-martirização? Por isso que a morte, para mim, olha, quanto mais eu idolatro o meu ego, mais eu tenho pavor de morrer. Porque eu sei que quando eu morrer, absolutamente nada será mais meu. Eu não poderei dizer mais nada que é meu, a não ser o que eu carrego comigo. Ah, isso é duro, hein? Até a carne que está psicologicamente ligado para dar o formato do meu corpo que eu tinha antes de morrer, ela começa a cair com o tempo, é natural. É natural. Você vai ficar puramente quase um esqueleto andando. A roupa que você morreu, ela definha. Você vai ficar quase nu, careca, porque você leva tempo para se desfazer da sua personalidade, e um espírito ligado a uma personalidade no passado, a energia do passado, não alimenta, não mantém a sua aparência energética, você vai definhando. Você vai às vezes no umbral e vai ver espíritos esqueléticos, pura caveira andando. Você vai conversar com ele, ele ainda dá nome, eu sou fulano de tal. Meu filho, você foi. Olha para você, se eu der um espelho, você nem parece mais com aquilo que você foi. Existem mulheres muito vaidosas que às vezes vêm para conversar conosco. Olha, daquilo que ela era para aquilo que ela está, nem fio de cabelo dela, ela nem tem mais cabelo. E eu fico pasmo como a pessoa fica presa. E se você for conversar com ela, ela volta a te falar desse jeito. Eu sou uma pessoa, mulher muito linda, uma mulher que parava o local onde eu entrava, muitos homens. E ela fala de um jeito como se ela acabou de morrer. E você ouvindo aquilo ali, você fica perto. Como está longe da realidade atual. Alguns de nós carregamos tanto a nossa personalidade, meu marido, minha casa. Observa. A gente cria muito isso. Isso são armadilhas. Então quem sou eu? Fecha o olho, isso aí é você. Tudo isso que tem aqui vai deixar de ser seu. Não vai mais te servir. Não serve para mais nada. E se você forçar a usar, você vai perder energia, você vai se degenerar na forma humana. Por isso que alguns... Não é o espírito mal porque ele é mal que ele fica feio. Ele fica feio porque ele perde de se recarregar de energia atualizada, saudável. Ele fica preso ao passado. E o passado não tem energia. Só consome. Quer fazer um teste? Fecha os olhos e começa a lembrar as coisas do seu passado. Dali a pouco você acorda e fala, ai, cansei de pensar. É isso mesmo. É verdade. Então nós vamos lá, continuando. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. A idolatria é muito mais profunda. Quando nos referimos a ídolo, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Mais singela. Se tem imagem em casa, se não tem imagem em casa, tem espíritos que ficam muito psíquicos, não aceita, por exemplo, aqui nós temos Chico Xavier e Allan Kardec. Ah, isso é imagem. Não, gente. Não é, esses quadros não é para idolatria, é só para lembrança. Mas ninguém vem acender vela aqui, ninguém vem oferecer absolutamente nada a essas imagens aqui. Que hoje, se eu encontrasse com Kardec, ele nem parecia mais Kardec, nem nesse rosto ele tem mais. E Chico também não tem mais não, viu? Chico está bem jovem, muito jovem e bem diferente
O espírito de Cristo, de Chico Xavier, é muito bem diferente do espírito dele físico na Terra. Como ele dizia, né? Ele punha até uma peruquinha para não espantar as crianças. No espírito dele está muito bonito, Chico Xavier. Por quê? Esses espíritos são bons? Ah, então Deus... Não. Quando o espírito está se alimentando com a atualidade dele, ele se regenera. Ele fica na forma que ele quiser, a roupa que ele quiser, ele se regenera, porque ele está se alimentando da energia presente. Ele não está vivendo o passado, ele não está se lamentando do passado, ele não fica lembrando do passado. Toda vez que ele faz isso, ele para de alimentar o corpo dele. O corpo espiritual é alimentado de energia prana, ou fluido universal também. Então, se eu modifico a minha forma de captar, eu não quero mais captar fluido universal e quero captar apenas a energia do passado que não tem, eu estou destruindo o meu corpo. Ele degenera, o nosso corpo energético degenera mais rápido que o corpo físico. Então por isso que eu vou caindo aos pedaços, como se fosse uma lepra. Vou caindo, vou emagrecendo, perdendo cabelo, vou ficando cada vez mais parecido com um esqueleto. Um zumbi. É por isso que a gente vê muito zumbis, né, mortos. Espíritos que não conseguem entender que estão mortos. Aí ele diz assim: necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. E que fala assim, por que eles são perigosos? Ele perturba a visão, ele perturba o sentimento e demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Perde tempo. Eu fico adorando determinadas coisas, não me leva a nada. Eu não progrido, eu não desenvolvo, eu não evoluo. E aí, é aquilo que eu falei, perdi tempo. Estou na escola, perdendo meu tempo. Então, 3 coisas os ídolos nos fazem. Primeiro, perturbar-nos a visão. Eu confundo, penso que realmente aquilo é sagrado, aquilo é importante, aquilo é real, e não é. Ídolo é fantasia, é imaginação. Depois, o sentimento. Porque, às vezes, eu vou sofrer pelo ídolo, pela idolatria. Porque muitas vezes a idolatria, ela não me... Como ela é irreal, ela não responde todos os questionamentos. Então, a idolatria é algo que pode me levar a muitos sofrimentos. Vou dar um exemplo clássico, para a gente parar e pensar. Às vezes eu tenho uma imagem de Jesus bonita, grande, parada ali. Eu tenho um altarzinho em casa. É imagem cara. E ali, eu vou acendo minha velinha. Eu dou até cafezinho para Jesus. Eu tomo de manhã o meu café, pego uma xícara, põe um pouquinho de café e dou para Jesus. Tem alguns que dão para preto velho, para não sei o quê. E eu tenho uma plantinha do lado que eu cuido, que é a plantinha de Jesus. Eu tenho uma luzinha. Eu gasto energia elétrica, porque eu não deixo Jesus no escuro, não. Eu apago toda a luz da minha casa, deixo acesa a luz de Jesus. Porque o meu Jesus me enxerga no escuro. Então eu tenho a luzinha dele ali. Ele também é protegido numa casinha de vidro. Por quê? Porque esse Jesus não sabe tomar banho, não sabe se lavar. Então ele se suja. Bom, eu tô lá com a minha imagem, eu não tô com a minha imagem? Aonde ele está falando aqui que vai atingir, vai me perturbar o sentimento. Vem um carro, ou vem uma pessoa, ou uma bala perdida e quebra a imagem de Jesus. Quando eu chegar e ver aquela imagem quebrada, é igual como se quebrasse eu. Pum, desmaio ali na hora. E passo a acreditar na minha cabeça que tudo que de ruim que sempre aconteceu na minha vida, agora é porque a imagem de Jesus não está ali na frente de casa cuidando da minha casa. É isso que ele está querendo dizer. Compreendeu? Aí, perturba-lhe o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em uma adoração
mentirosa. Porque quando eu ergo ídolos, eu começo a fazer uma adoração material. O ídolo já é algo material e geralmente enganoso, da minha compreensão. E geralmente eu tenho que fazer algo para... Porque quando eu idolatro um ídolo, nem sempre o ídolo é material, mas quando eu idolatro o ídolo material, ele desgasta a natureza, fenômeno da natureza. Ele vai desgastar, vai desbotar, vai sujar. E aí eu tenho que alimentá-lo materialmente para ele manter-se. Tá certo? É uma adoração mentirosa, por quê? Porque eu vou fazer muitas coisas para manter o ídolo. Eu tô falando aqui materialmente, imagem, que é o que é mais fácil para a nossa cabeça entender. Para que, depois que eu entender bem esse exemplo, eu vou mostrar onde é o nosso ídolo. E aí, então, ele diz assim, refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos. O que você sacrifica ao seu ídolo? Teu tempo, tua inteligência, tua fé, teus cuidados. Pode gastar dinheiro para manter a idolatria ou não, né? E aí ele está dizendo assim, e o homem está rodeado de coisas da vida. Olha só, carro, casa, profissão, dinheiro, poder, vaidade. A vida, você está mergulhado na sua vida. Você tem um nome, RG, CPF, endereço, de repente a casa é sua ou não, casa seu ou não, você casou ou não casou, tem filho ou não tem, tem uma profissão ou não tem, tem emprego ou não tem. Está cheio de coisas na sua vida, né? Agora a gente vai começar a mudar, vai mudando, olha. Movimentando-as. Você compra e vende carro, compra e vende casa, muda, limpa a casa. E assim vai indo, tem filho, tem um, tem dois, e vai indo. A criatura enriquece o patrimônio evolutivo. Deveria, não deveria? Enriquecer o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. Aquele já foi. Fácil você saber, Guto, isso que eu estou fazendo é uma coisa que eu estou sacrificando a um ídolo ou é consagrada a Deus? Ele está dizendo claro assim. A pergunta que você tem que responder, isso enriquece o patrimônio evolutivo teu? Ou seja, com isso que você está fazendo, ao morrer, você vai para um lugar melhor do que como você está ou não? Se você falar assim, não, então é só para o ídolo, teu próprio ídolo, teu ego. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Eu vou fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, né? Sei lá. E essa viagem às vezes é muito cara. E aí eu vou levar ao extremo, tá? E eu não tenho dinheiro para fazer essa viagem. Mas desde pequeno eu sempre quis fazer essa viagem. E acho que agora eu tenho que ir. Não sei o que é. E aí eu vou endividar até para fazer essa viagem. Estou me sacrificando para fazer a viagem. Se eu no aeroporto encontrasse comigo e a pessoa me perguntasse assim, tá certo eu fazer o que eu quero, a vida toda eu tive um sonho, eu não tô com esse dinheiro. Você tem esse dinheiro? Não tenho. Eu endividei, não sei como que eu vou pagar. Eu diria para ele, você só está sacrificando ao seu ídolo. É a si próprio. E vai pagar caro quando chegar essa dívida, né? Porque aí ela vai te desequilibrar, diz aqui, vai te perturbar a visão, vai te gerar sofrimento, etc. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta agora para você saber. Se você pegar o avião, aterrissar lá, está chegando agora. Se você morresse agora, com a viagem que você fez, você acha que você estaria numa condição espiritual melhor que você está agora? Não. É pro teu ego. É você. É para você. É importante você saber se você está vivendo para você ou você realmente está servindo a Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Senão você está sacrificando. Observe, há uma coisa que você consagra a Deus. Consagrar a Deus. E há outras que você
sacrifica ídolos. Então nós tiramos imagens, hein? Aqui nós estamos fazendo nós mesmos. Aí ele vai comparar duas coisas aqui importantes. A ambição de alcançar os valores espiritual de acordo com Jesus chama-se virtude. Você tem uma ambição, porque todo mundo fala, ambição está errado. Não, ganância que está errada. Ambição não. Há uma diferença entre ambição e ganância. A ganância é obter vantagens pessoais, normalmente material. A ganância, como ela nasce de uma virtude, não veio de uma virtude, ela não se preocupa como ela vai alcançar e nem a quem ela vai ferir, machucar, maltratar. A ambição, todos nós temos que ter, ela é positiva. Ela vem para que a gente... A ambição é quando eu estou em busca de algo que me transforma, que eu cresço, que eu evoluo, progrido. Então, veja assim, ó, ambição de alcançar valores espirituais chama-se virtude. Então, seja muito ambicioso, seja aquele espírito ambicioso. Entendeu? Ou seja, eu não quero mais reencarnar na Terra, quero reencarnar em outros planetas mais evoluídos. Muito boa a ambição sua, tá certo? Eu não quero tratar apenas, vir nesse mundo para viver esse mundo. Eu quero aproveitar esse mundo para aprender a viver do outro lado no verdadeiro mundo. Aqui é uma escola, é uma fantasia. Eu digo, imagina um filho dizendo ao pai, eu não estou indo na escola para aprender a viver na sala de aula. Eu estou indo à escola para aprender a viver no mundo. Porque tudo que eu aprendo na sala de aula só serve para o mundo. A sala de aula não serve para nada. Então, se você estiver com essa cabeça, beleza. Essa é uma boa ambição. Vá para a Terra para aprender a viver no mundo espiritual. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, físico, no planeta da inquietação injusta, porque não tem por que você estar inquieto, por isso que ele fala, inquietação injusta, porque se você acredita em Deus, você não estaria inquieto. É injusto porque Deus é justo, né? Chama-se insensatez. Então, se por acaso você estiver preocupado em atingir vantagens transitórias no campo carnal, você é insensato. Se você estiver ambicioso para alcançar valores espirituais, é uma virtude. Está fazendo a clareza aqui para nós. Ego sempre tenta buscar. Ego é insensato. Ego é insensato. Porque não é possível você atender às necessidades do ego. Não é possível você acudir um ego, atender às necessidades do ego, satisfazer o ego. Não é possível. Sempre ele está insatisfeito. Né? E a ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. Aí está. Eu não quero satisfazer meu ego. Meu ego é guto, moro em tal lugar, sou brasileiro, homem, profissão tal. Isso é ego. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada para mim, ego, para me melhorar como guto. Eu quero para me melhorar como espírito do guto. Por exemplo, se alguém falar para mim assim, você quer $1 milhão agora, traz uma pasta. Você imagina que um anjo desça aqui, olha, o anjo vai chegar aí para vocês e vai dizer, eu vou trazer 2 pastas. A pasta A tem $1 milhão. E olha, no nosso governo os dólares já está chegando a 6 lá gastado. Então, $1 milhão. E nesta pasta eu tenho um lugarzinho melhor depois que você morrer. Vamos dizer que eu diria assim, ó, pra gente não saber, que lugar melhor. Assiste, não tem o Nosso Lar? Você já vai direto para lá.
Você não passa nem pelo umbral. Tem duas pastas: $1 milhão ou a sua passagem para o nosso lar. Qual você ficaria? É aí que tá, né? Então pode colocar aqui no comentário. Você ficaria da pasta do anjo? Você ficaria... Hoje tá cheio de comentário, né? Você ficaria com a pasta de $1 milhão ou a pasta que te dá a entrada direta no nosso lar, sem passar pelo umbral? Qual deles ficaria? Aí você já vai se conhecendo. Quem é o seu mestre? Tá certo? Aí ele diz assim: os primeiros lugares que o mestre nos recomendou, evitemos. Sabe? Ele fala assim, que quando você chega num lugar, nunca você senta no primeiro lugar. Jesus fala isso. Por quê? Pode chegar pessoas mais importantes que você e alguém pedir para você levantar do primeiro lugar e ir para o final da fila, para o último lugar. Isso vai ficar feio para você. Naquela época era assim. Na sinagoga, os primeiros lugares eram reservados para as autoridades e doutores da lei, ou convidados especiais. Então ele está falando, por isso que eu falo, tem que lembrar do costume da época, porque hoje sentar no primeiro lugar você está mais interessado, não é isso? Eu sei que aqui sentei porque eu não quero perder nada, mas naquela época não era. Para a sinagoga existia critérios de muito ego e muita vaidade. Qual foi o erro dos fariseus e de muitas religiões? A idolatria de si próprio, dos próprios títulos que eles criaram, do próprio sistema que eles criaram. O homem passou a idolatrar, lutar, se sacrificar, se matar para alcançar os títulos das religiões criadas pelos homens, do que para alcançar os títulos de filho de Deus. Aí por que nós vamos ver que Francisco de Assis e muitos anjos reconhecidos pela igreja não eram ninguém, não eram conhecidos, nenhum cargo na hierarquia, eram comuns servidores daquela instituição. Compreenderam? E enquanto os que lutavam para alcançar os altos títulos da instituição passavam para o mundo espiritual e iam para o umbral. Então, para a gente entender qual é o nosso ídolo. Aí, ó. Então, recomendou, evitemos. Ele recomendou, representam ídolos igualmente. Porque como aqueles lugares só tinham para pessoas especiais, para pessoas importantes, para as autoridades religiosas, então muita gente queria estar naqueles primeiros lugares. Queria um dia ser convidado por um fariseu para poder falar lá na sinagoga. Queria ser... Porque naquela época o farisaísmo era a religião mais dominadora, predominante, mais forte da época, né? Então eles ditavam praticamente as normas dos hebreus, né? Daquela época. Então, para aquela época, estar nos primeiros lugares da sinagoga era o top da onde você podia chegar. Eles eram escravos de Roma. Então, onde eles podiam mais ser bem vistos? Jamais chegaria a ser uma autoridade em Roma. Ele não era um romano. Eles não poderiam ter. Então, o máximo que eles podiam se tornar visto, aplaudido, respeitado, é se eles fossem alguma autoridade nas igrejas predominantes, na religião predominante. É assim. E hoje nós gostaríamos de ser, por exemplo, um vereador, um deputado. Hoje em dia, vereador, deputado não serve mais nada, né? Porque nosso país já não tem mais isso. Já é alguns só que comandam o país. Mas antigamente nós gostaríamos de ser deputado, senador, vereador, presidente. Era isso que nós tínhamos. É assim, ser respeitado, ser admirado, ter poder. E aí Jesus fala assim, ó:
Evitemos tudo isso. Por isso agora nós vamos entender uma coisa. Jesus é um arcanjo. Por que Jesus não chegou e fundou uma religião logo? Por que Jesus não chegou e disse assim, ó, vou destituir os fariseus, eu vou mandar aqui nessa sinagoga? Ah, mas ele ia brigar com os fariseus? Tá bom, então ele criasse uma outra religião, ia ser mais famosa que eles. Por que ele não chegou e disse assim, também vou querer o Império Romano, que fosse só Jerusalém? Olha só, ele não quis. Ele não quis nenhuma autoridade terrena. Ele não quis nenhum poder terreno. Ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele estava mostrando para nós não idolatrarmos esses ídolos. Vaidade, ego, presunção, orgulho. Aí está em nós. Esses títulos que nós temos não tem valor nenhum. Só tem valor quem o dá. Se você realmente acredita que um deputado é alguma coisa, então ele é alguma coisa para você. Mas para um outro, se te disser, você quer ser deputado federal? Não, para que eu quero ser isso? Que isso vai me ocasionar de evolução no mundo espiritual? Absolutamente nada. Então não tem valor para mim. E isso, olha, os poderes do mundo, eles é como o dinheiro. O dinheiro não tem poder. Perdão, não tem valor. Qual é o valor dele? É o que nós damos. Olha aí o dólar chegando a 6, lá vai cacetar, vai chegar a 7, 8, 9, 10, vai bater recorde. Então, é o valor que nós estamos dando nele. Ele vale ou não vale? Quanto vale nosso dinheiro? Não fica transitando, não vai, sobe, não desce no valor que a gente está dando? As coisas que têm materiais, todas elas, não valem nada. Mas a gente dá o poder. De repente, uma cadeira, alguém chega e fala assim, essa cadeira vale muito caro. Pronto, passa a valer caro. Todo mundo é caro. Daqui a outro, mudou a moda, é uma outra cadeira. Aquela cadeira já é fora de moda. É demodé. Não serve mais. Pronto, já não vale mais nada. Quanto que vale? Nada tem valor no mundo material. Assim também nada tem valor nas autoridades terrenas. Nada disso. São sistemas que nós criamos. Não são reais. Por isso são idolatrias. O problema é que a gente cria esses títulos e passa a desejar de todo o coração se tornar. É aí que ele fala que é idolatria. Aonde você faz coisas, se mata, se dedica, troca real por irreal. Não é moeda, não. Coisas reais por coisas irreais. Certo? Quer ver uma coisa? Muitas vezes eu sou o chefe de um departamento, muito importante o departamento. E ali como chefe eu me mato de trabalhar, até por isso que eu sou chefe, né? Já pararam para pensar, né? Até por isso que eu sou chefe, né? Nem todo mundo paga o mesmo preço. Eu penso que porque eu sou eu, não é porque você se mata. É diferente. Então, e ali, alguém chega e fala, a partir de hoje a empresa não precisa mais de você. Desculpa, eu estou fazendo um corte aí e tal, não vai dar certo. E você sai com uma mão na frente e outra atrás. Algumas pessoas... peraí. Você nem perde o emprego, você só perde o posto. Mas você fica no emprego, não vou fazer tão drástico também, porque senão você vai falar, mas aí perdeu o emprego. Não, perdeu só o estado de chefe. Mas continua trabalhando. Pronto, só perdeu aquele valor ali. Tem pessoa que cai em depressão. Acabou a vida dela. Você vai olhar, às vezes, a diferença de valores não é nada. Não chega a dar um salário mínimo. Mas o status, você está entendendo? Aquele lugar criado pelo homem e dito pelos homens, que é um lugar bonito, e que todo mundo que fica ali fica bonito, ele quer. Convenceram ele, entendeu? Eu estou convencido. Pronto, entrou.
Entrou a doutrina da idolatria na minha cabeça. Acabou, gente. Não tem jeito. Eu só vou ser feliz o dia que eu voltar a sentar naquela mesa. Vocês acreditam nisso? Voltar de novo o meu status. O que é o status? Um título criado pelo ser humano. Tá vendo? E por que isso acaba? Olha, nós estamos falando aqui, mas devido a esses ídolos, chegamos a criar guerras gigantescas. Nós trapaceamos, nós enganamos, nós roubamos, nós puxamos tapete, nós nos tornamos verdadeiras feras para nos manter em locais onde o homem criou e disse que ali é bonito quem sentar ali fica bonito. E ali eu vou fazer tudo que for necessário para ficar ali. E quando aquilo entra na minha cabeça, eu não me sinto feliz sem aquilo. Não me sinto. É o ego nosso. Então aí vão dizer assim. Aí ele está dizendo assim. Não consagrar por tantas coisas da vida. Não consagrar. Não tornar santa. Não santificar por tantas coisas da vida e da alma. Compreenderam agora? Não dê qualidades indevidas às coisas da vida e da alma. Porque alma, ele não falou espírito, hein? Ele falou da alma. Nós sabemos que tem uma palavra. Se ele falasse assim, não consagrar por tantas coisas da vida e do espírito, aí eu não entendia nada, porque ele está falando que eu não devo ligar para nada. Isso é impossível. Ele falou bem claro, ó, não consagrar por tantas coisas da vida e da alma. Da alma é a personalidade encarnada. É o espírito encarnado, tem uma personalidade, tem uma alma. A alma tem nome, tem endereço. Quando alguém me vê no mundo espiritual e eu estou com o formato deste corpo, eu morri. Aí eu vou para o mundo espiritual. Alguém olha eu lá e vê eu com o corpo que eu tenho agora, fala, oi Guto. Não tem? Não é assim que eles vão falar? Aí Guto aí. O espírito de Guto. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo corpo da minha alma. O meu espírito está usando a forma da minha alma que tinha o meu corpo. Então ele está falando assim, ó, não consagre, não torne santo, não santifique, não dê tudo, não faça tudo, não dê uma importância que não é às coisas da vida e da alma. Ao culto, e aí a gente faz isso ao quê? Ao culto do imediatismo terrestre. Por quê? Como eu estou vivendo em uma contagem de tempo terreno, essa contagem de tempo também não existe. Ela é criada pelo ser humano. E existem diversos calendários, é importante a gente entender isso. Nós estamos também nos iludindo na contagem de tempo. Então, vamos lá. Mas, nós estamos no culto do imediatismo. Por que imediatismo terrestre? Porque na contagem do nosso tempo, eu quero agora, aqui e já, como se não existisse mais nada além disso. A partir do momento em que eu entro nesse culto de imediatismo terrestre, eu passo a idolatrar coisas da vida e da alma. Às vezes, eu digo assim, eu não acredito em Deus. Eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Eu não frequento nenhuma religião. Eu estou dizendo assim, eu não acredito em Deus. Acredito no homem e faço parte das religiões humanas. Pode ver, porque pensa. Crer em Deus é uma teoria criada pelas religiões.
Não crer em Deus é uma teoria criada pelos homens. Então vamos lá. Na escola das religiões, Deus existe. Na escola dos homens, Deus não existe. Na igreja religiosa, Deus existe. Na igreja humana, Deus não existe. Vamos avançar um pouquinho mais? Nos cultos religiosos, adoramos a Deus. Nos cultos humanos, adoramos a nós mesmos. Coisas da vida, coisas da alma. Compreenderam? Ninguém fica sem religião. Você só tem 2 deuses para servir. Não se engane. Não se engane que você não fica no meio do processo. Você estará servindo a um Deus. E se não é o Deus das religiões, é o Deus dos homens. Mas e o que os deuses dos homens dizem? O Deus dos homens dizem e ditam as regras do mundo terreno. Da terra, só da terra, só da terra. Bom, e aí é importante, aí ele diz assim, ó, é escapar de grosseira posição adorativa. Então escapa disso, escapa. E aí entra aqui, ó, se alguém me perguntar assim, o planeta está passando por um processo de transição e vai se tornar um planeta de regeneração. Nesse processo, muita gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Gente, provavelmente o nosso planeta, graças a Deus, vai evoluir. E naturalmente, a idolatria, os espíritos que não mais utilizam da idolatria, seguem a idolatria, frequentam a idolatria, servem culto à idolatria, esses devem ser enviados para os planetas que ainda continuam a idolatria. Não é punição, é mantê-los no mundo que eles estão até despertarem. No planeta Terra, para evoluir, ficará aqueles que então já não tem mais a idolatria. Nem a idolatria de Deus, nem a idolatria do Cristo, nem a idolatria de Buda, de Zoroastro, de Maomé. Não há idolatria. A idolatria está errada. E quando eu não idolatro, eu entendo, eu capto o ensinamento, eu estudo, eu aprendo. Eu me torno um conhecedor. Quando eu não me torno um conhecedor, eu apenas idolatro. Compreenderam? Por que muitas religiões do cristianismo? Porque são todas idolatrias. E é uma idolatria materialista tão grande que às vezes eu tenho uma multidão de pessoas só vieram na minha igreja porque eu disse que eu ia pagar, que Deus vai pagar o cartão de crédito. A idolatria é tão cega que eu realmente loto minha igreja porque as pessoas realmente acreditam que Deus é dono de um banco, ou vai fazer a cabeça dos banqueiros, ou vai fazer um monte de milagre na sua vida, como muitos saem de lá, que vai aparecer dinheiro para você. Eu fico pensando, é forte. E quando eu estou admirando... Por que eu falei que é uma idolatria? Porque se eu conhecesse as leis de Deus, eu jamais acreditaria numa coisa dessa. Jamais. Como eu não conheço, eu idolatro. Como eu idolatro, não é Deus. É um Deus dos homens. Esse Deus dos homens vive fazendo negócios com os homens. Agora nós vamos entrar nas religiões idólatras, para vocês compreenderem. O Deus dos homens usam o nome Deus, Jesus, mas fazem negócios humanos. Então eu vou em religião para comprar carro, para vender carro, para comprar casa, para casar, para separar, para ter filho. Eu vou na religião para arranjar emprego. Negócios humanos. O Deus, e aí eu pergunto, o Deus do universo, o Criador do universo. Pensa,
está preocupado com o seu, que você não casa, que você precisa casar. Ou é Deus humano? Então entenda, a idolatria, ela é uma coisa muito séria hoje em dia. E muitos estamos desviando do caminho que é espiritual para um caminho material. A fé espiritual está se desfazendo, ficando mais fraca, e a fé materializada em verdadeiros negócios. Hoje existem religiões que fazem congressos de empresários. Vocês não vão acreditar no que eu estou te falando, só você pesquisando. Fazem reuniões dia tal dos grandes empresários em nome de Deus para terem sucessos. E vão entrando mais, tá? Existem religiões que fazem pactos com empresários. E aí nós vamos encontrar um nível de todos os tipos. Isso é idolatria. Quando te encontrares, é escapar de grosseria, posição adorativa. Então escapa. Chamou você para negócio com Deus, vamos fazer, escapa, foge. Não é essa a conduta do Cristo. É importante nós entendermos, isso ajudaria muito. Quando te encontrares, pois, preocupado com insucesso e desgosto no círculo individual, não ouvideis que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos. Não deixa de ouvir o Cristo, que aceitou a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Nós criamos os ídolos que adoramos. Lembra quando Moisés vai ao monte falar com Deus? Uma das passagens do Antigo Testamento, tá? E ele está falando com Deus e começa a demorar. O que acontece com aquele povo que está esperando? Ansiedade, o imediatismo. Eu quero agora, eu já, entendeu? E começavam a blasfemar contra Deus. Por que nos tirou de lá? Olha só, eles eram escravos. Escravos. Eram torturados. Eram sugados em todas as... E por um momento que Moisés sobe falar com Deus e não desce no mesmo dia, a ansiedade humana diz assim, começa a dizer assim: por que Deus nos tirou daquilo lá? Lá tínhamos o que comer, nós tínhamos... E olha, nunca faltou comida, porque caía o maná do céu. Então, é nós, o homem. Esse é o homem. Faltou-nos alguma coisa, eu não quero mais Deus. Deus tem que ser o meu Papai Noel em todos os sentidos. Eu não quero me sacrificar, eu não quero fazer esforço, eu não quero sofrer, eu não quero lutar. Deus tem que me carregar no colo. É a nova teoria hoje impregnada na nossa cultura. Ninguém mais tem que se esforçar para nada. Vence o melhor, o mais esperto. O mais esperto é aquele que não trabalha, é aquele que trapaceia, é aquele que engana, aquele que ganha tudo, aquele que, entendeu? Não é mais agora bem visto o que se esforça, o que levanta cedo, o que trabalha, o que se dedica, o que suporta a pressão da vida, entendeu? O que se mata para honrar. Isso não tem mais valor atualmente. Hoje tudo tem que ser ganho, não é? E aí nós estamos agora quase querendo passar. Ixi, nem posso entrar nisso. Então, olha, não ouvideis que o Cristo, ele aceita a cruz para dizer para nós: olha, elimine, é dessa maneira que vocês eliminam a idolatria. Ou seja, quando te pegarem, quando te perseguirem, quando te injuriarem, quando estiverem fazendo muita maldade com você, o mal não está te convidando. Olha só, estão te fazendo de tudo. Estão te fazendo injustiça, estão te perseguindo, estão te humilhando. O mal está dizendo assim: vamos ver até quando você aguenta. Não está falando isso para você, a maldade? Está falando assim, ó, vamos ver, você vai aguentar? Dá um tapa na cara dele. Aguentou.
Prende ele, prendeu. Faz isso, arranca o emprego dele, arranca o salário dele, vai. Você tá ali. Mas você não recorre ao poder humano. Você diz assim: eu sirvo a Deus. Você está matando a idolatria. Porque o que o mal quer é que você dependa cada vez mais dos poderes terrenos. Compreenderam? Quanto mais você depender dos poderes terrenos, mais aqueles que têm os poderes dominarão-nos. Daí porque nós falamos muito dos judeus, mas há uma coisa que nós admiramos na raça dos judeus: eles não baixam a cabeça para o poder. Eles, quando você vai ler a história deles, eles foram escravos em todos os povos. Depois foi perseguido aqui. Até hoje são perseguidos, mas servem a um único Deus. Isso é admirável, na minha opinião. Nós já somos malandros. Bateu a coisa, doeu. Quem é? Aonde que eu tenho que assinar aí mesmo? Qual partido que eu tenho que servir aí? Quem tá ganhando nessa? Não é assim? A gente já volta, já esquece Deus não vai resolver esse problema. Eles vão ali, ó. Vão botando a carinha nele, vão decepando a cabecinha dele, mas servem a Deus. O mundo não transformou um judeu, não converteu um judeu a nenhuma religião. Eles seguem a mesma religião de anos. Não importa se estão certos, não importa se estão errados, gente. O que eu estou falando aqui é que fidelidade é fidelidade a Deus. É isso, é uma fidelidade. Eu sei que o mundo pode me massacrar, me detonar, e que talvez só quem pode me livrar de tudo que eu estou passando é um homem do poder da terra. E se ele fizer isso, ele vai me comprar, porque eu vou estar com tudo na mão dele. Sabe o que quer dizer não? Porque eu só sirvo a um único Deus. E se essa for a vontade de Deus, assim seja. É não recorrer à idolatria. Então eu vou colocar aqui para nós encerrarmos momentos para nós pensarmos. Vamos supor que eu esteja, várias situações, que eu esteja com uma doença e procurei tudo que eu pude ao meu alcance para curar essa doença. Fui aos médicos que eu podia, ou que eu conseguia pagar, e eles me disseram: olha, não tem jeito. Talvez sua cirurgia ou sua salvação seja $1 milhão. Vamos colocar assim. Mas essa doença me maltrata, me machuca demais. Eu entro em desespero. Sei que se eu não curar, dali um tempo eu vou morrer, mas vou morrer sofrendo, né? Não é uma doença de dor tranquila. Só que eu preciso de $1 milhão para conseguir sair dela. E aí então eu cheguei no ponto onde somente o mundo pode te salvar. Os homens. O poder dos homens. Um deles tinha ele. Eu te faço uma pergunta: você faria qualquer coisa para conseguir esse $1 milhão e curar sua doença? A cirurgia, segundo os médicos, a ciência, você ficaria curadinho. Ou você diria assim: eu só sirvo a um único Deus. Vamos passar para uma outra situação, porque isso é uma área. Saúde. Vamos passar para uma área financeira. Eu nasci numa situação muito pobre. Eu já nasci numa situação muito pobre. Na minha cidade, onde eu moro, meu vilarejo, tudo é muito difícil. Todos são pobres. Os políticos só aparecem lá na época da campanha. Não tem nada a ver com agora. E eu, percebendo que ali, na onde eu vivo, sou muito inteligente. Então, apareceu um homem, chegou num carro preto, bonito, cheio de segurança, desceu e disse: você quer o multo?
Sou. Quando o homem fala de você, que o vilarejo inteiro já ouviu. Não precisa nem microfone. Tão pequeno que era. E ele disse: você quer ganhar muito dinheiro? Você quer ficar famoso? Você iria? Poderes dos homens. Não é isso? Você tem... Lembre-se que os homens compram o seu poder. O teu poder é a inteligência. É o que Deus te deu. E que não há dinheiro que o homem compre. Porque eles te pagam para fazer, mas nunca vão ter a sua inteligência. Então, você pode pensar que você está num mundo onde o poder agora é dos homens. Mas o poder continua sendo de Deus. Porque todos esses homens tão poderosos e tão ricos continuam correndo atrás para comprar os filhos de Deus. Isso significa que os filhos de Deus sempre serão os diamantes do planeta Terra, que é o sonho dos poderes humanos comprá-los. Alguns se vendem, alguns não se vendem. Um diamante, uma pedra qualquer, ela só tem valor quanto menos pessoas tiverem posse dela. Se você é um diamante hoje do Senhor, não deixe ninguém ser seu dono e continue valendo muitos sonhos do diabo, do Satanás, do mal e dos grandes poderios do mundo. Vença o mundo. É a coisa mais gostosa que você tem, é de você ouvir aquelas ofertas fantásticas na sua direção, dizendo: o que você quer para trabalhar para mim? Vem comigo que eu te tornarei o Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lógico que ele vai ganhar mais dinheiro com você, mas você vai ser. E você diz: eu só sirvo a um Deus, a um Senhor. Nós não viemos com os dons, com o poder nosso, para ganhar locais em destaques no mundo. Nós viemos com esse dom para servir a Deus. A partir do momento que eu aceito o convite do mundo, eu tenho que cumprir, aí eu tenho que ser correto. Eu assinei um contrato com o mundo, cumpra as regras do mundo. Mas antes de você nascer, você tinha um contrato com Deus. Cumpra o seu contrato com Deus, porque você quebrou um contrato para servir aos homens, incluído você. Então, o teu ego, a tua personalidade tomou conta. É exatamente isso que João Batista responde aos seus apóstolos, que tinha 2 apóstolos, Felipe e André, eram apóstolos diretos de João Batista. João Batista vivia falando que vinha um homem depois dele, maior do que ele, a quem ele não era digno nem de desatar as sandálias dele, que esse homem era realmente o enviado de Deus, e que ele estava batizando ali para que as pessoas se arrependesse dos erros. Ele não estava ali fazendo nada a não ser para você estar arrependido da vida que você leva, de servir ao Deus da terra, de servir aos homens da terra. Você se corrompeu, você se vendeu, você roubou, você matou, você trapaceou, você enganou, você traiu a serviço dos poderes do mundo, porque até isso nós estamos vivendo isso. Pessoas... Nunca vimos tanto hoje como pessoas adoecendo no local de trabalho porque tem que fazer coisas. Ela é contratada e no trabalho dela ela tem que fazer coisas que ferem a moral dela, que é injusto, que não é correto, que não é digno e que ela teria vergonha de dizer que ela faz, para se submeter ao poder do mundo. Isso leva a pessoa a uma crise de consciência e ela envereda pela depressão, pela insônia, e vai começando, ele vai adoecendo, ela vai adoecer,
há uma crise muito grande dentro dela. Ela sabe que ela está sendo instrumento do mal, ganhando para isso. Compreenderam? Idolatria. Sacrificando sua evolução espiritual, sua reencarnação. Essa pessoa está sacrificando tudo que é mais sagrado. Olha bem. Para sacrificar. Ela está sacrificando. Ela falou, eu estou doando minha evolução. Eu estou doando minha oportunidade de crescimento. Eu estou doando a minha reencarnação. Eu estou sacrificando tudo para os ídolos. Os ídolos só querem que eu faça as coisas que eles querem, independente se é certo ou se é errado. Isso é a máxima da idolatria. E muitas vezes tudo que eu estou sentindo é cansaço de adorar os ídolos. E João Batista, vou continuar ele aqui, ele sabia que Jesus vinha. Então quando ele batiza Jesus, ele é preso. E aí André e Felipe ficam em dúvida e falam, será que é realmente Jesus? Vamos lá perguntar? Não, primeiro eles perguntam a Jesus se ele era o Messias que havia de vir. De quem João Batista falava? Jesus não responde e manda falar para ele, vai pergunta a João Batista. E eles dão um jeitinho de chegar na cadeia, lá na cela da cadeia, e grita João Batista, esse cara era quem? O Messias que tinha que vir? E João Batista diz assim, aqueles que são cegos vão ver, os que são surdos vão ouvir, paraplégicos vão andar, mostra o que estava escrito no Antigo Testamento a respeito daquele homem que estava lá. E está dizendo assim, falando para os apóstolos, pensem vocês, respondam para vocês mesmos. Eles disseram que o Messias faria isso. O que vocês estão vendo? Era exatamente a mesma coisa. Então ele não respondeu, E ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele, na visão transpessoal, João Batista é personalidade nossa. Jesus é o nosso espiritual. Para evoluirmos, para que o Messias do Cristo cumpra a missão no nosso coração, na nossa consciência, para que ele nos transforme num ser humano diferente, novo, a nova terra, é necessário que a tua personalidade diminua. Pare de querer, fique quieta, acalme, e o Cristo cresça dentro de você. A vontade, os ensinamentos, as leis. E dessa forma, você vai se tornar, como ele lá, um João Batista Jesus, um Cristo. Cada um de nós temos um Cristo adormecido dentro de nós, um potencial crístico. Não era só Jesus que tem o Cristo. O Cristo é esse potencial em nós. Ele está conosco. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Eu não deixo esse Cristo Guto sair, porque a minha personalidade Guto quer mais holofote do que o Cristo. Porque se o Cristo Guto sai, o Guto não tem mais holofote. Porque todo mundo vai dizer, olhando o Guto, olhando o que ele fala, olhando o que ele ensina, olhando a vida dele, vai dizer, é igual Jesus. E aí eu? Vocês entenderam por que é difícil do ego aceitar o Cristo? Compreenderam? Ego é egocêntrico, ele quer o holofote para ele. Se ele servir ao Cristo, quem que vai aparecer? O Cristo, através dele. E ele vai se tornar um anônimo. Daqui um pouco, imagine que 10 pessoas fazem tudo que Jesus faz, ninguém mais vai nem lembrar o nome dele. Não é isso que acontece no mundo espiritual? Vamos lembrar, gente. Bezerra de Menezes é uma falange de Bezerra de Menezes, um monte de espíritos que pensa igual Bezerra, que faria o que faria Bezerra faria se estivesse no lugar de Bezerra, que trabalha da mesma maneira. Chamam eles Bezerra de Menezes, Dr. Fritz,
Maria de Nazaré, Exu Caveira, Exu Tata Caveira, Maria Padilha, Exu, todos são bem-vindos na casa de Deus, sem nenhuma exceção. E as inúmeras egrégoras que existem em todo o universo, se entrelaçando o tempo todo, tudo. Nada é unidade, tudo é coletivo. Quando você deixar de ser, fazer só o que você quer, só o que você pensa, achar só o que você é certo, quando você sair do eu, você será nós. Sabe o que você será? Um dos milhares dos filhos de Deus. É isso. Nós temos tudo personalizado, inclusive anjo, tá? Anjo Ismael, anjo Gabriel, anjo não sei mais o que. Não tem um anjo só com esse nome. Milhões de anjos podem ser. Aliás, esses nomes não são deles. Leiam sobre o significado dos nomes. Então nós vamos entender que esse nome, Rafael, Gabriel, Ismael, significa um trabalho gigantesco na espiritualidade. Quem está nesse trabalho, nessa equipe, ganha esse nome. É o trabalho. Tem significado esse nome. É importante nós entendermos isso, porque nós estamos pensando que ser independente é ser separado de todo mundo. Não, você vai ter que se tornar igual aos bons espíritos. Ou você está se tornando igual aos maus espíritos. Não pensa que você vai conseguir manter uma identidade totalmente isolada, é impossível. Quando você pensa assim, não, eu só faço o que eu quero, você está igual a milhões de indivíduos que pensam igual a você. E que a própria psicologia já até sabe o que você pensa, como você gosta, o que você não gosta, o que você faz. Viu como você está catalogado por milhões de pessoas que pensam igual a você, porque você não quer pensar igual aos bons espíritos? Você continua pensando igual aos maus espíritos, que também estão catalogados. Você só sair de uma tabela e foi para outra. Escolhe a melhor. Entendeu? A maldade que você pensar, alguém, 1 milhão de pessoas já pensou. E a bondade que você pensar, 1 milhão de pessoas pensou. A maldade que você vai fazer, milhões de pessoas vão te ajudar. A bondade que você vai fazer, milhões de pessoas vão te ajudar. Você não faz nada sozinho. Num universo onde a rede de pensamento entrelaça todos nós, você nunca estará sozinho. Portanto, ceda ao bem. Ame. Siga os ensinamentos de Jesus. Eu vou dizer assim, é melhor estar no grupo do Cristo do que em outro grupo, ou do Cristo, de Buda, de Zoroastro, Confúcio, Aristóteles, Krishna, Maomé. Mas faça o bem e siga seu caminho, mesmo que alguém diga, mas você dá passe igual 1 milhão de pessoas nos outros centros espíritas dão passe. É óbvio. Como também se eu roubasse, você diria, o delegado diria, mas você rouba igual a milhões de outras pessoas que roubam. Nunca você será só você. Pense nisso. Derrube, quebre, desmanche, desmantela seu ego. Teu ego te ilude dizendo, você é ímpar. Você é único. Você é o melhor. Você não precisa de Deus. Deus precisa de você. Você não precisa disso. Você não precisa daquilo. Você não é. E o teu ego domina porque ele fala coisas que te empoderam. Mas o Cristo, olha Jesus aqui, que alguém fala assim, não, mas o Cristo também nos empoderou. Ele diz, deixa de ser servos, venha ser filhos. Só que filho e o todo, a palavra é até diferente, é até diferente, né? Filho é submisso ao pai. Ego, seja o todo poderoso. Submisso a quem? A ninguém. É mais gostoso, né? Ser
ser o máximo do máximo. O umbral está cheio de egocêntricos, de pessoas que passaram a vida inteira tentando fazer da vida dela o que elas quiseram, para depois, através do sofrimento, fazer a vontade de Deus, que nada mais é que as leis do universo. Quando eu chego no umbral e digo a alguém que está pele e osso, sofrendo para sair dali, porque centenas de anos fica relembrando o seu passado, eu não estou falando para ele, aceite Deus. Eu estou falando para ele, aceita as leis, as regras. A lei é, não viva do passado, viva do agora. Você desencarnou, está morto. Já faz muito tempo. Precisa cuidar de você. Olhe para você. Leis. Tudo que eu estou falando é leis. Não é pieguismo, não é idolatria. É a lógica. E quando você, então, entende isso e começa a cumprir a lei, você está servindo a Deus. Compreendeu? É só isso. A bondade, a evolução é a lei, é real. O mal é uma ilusão. Por que ele é uma ilusão? Porque ele não dura. Tudo que você fizer e toda maldade que for feita tem um prazo e acaba. Acaba e volta tudo a ser bom. Todos os maus bem antigos já não são mais maus, já se transformaram em bons. Então, só temos um caminho para seguir: a bondade. O resto é perca de tempo, ilusão e ficamos correndo em círculo. Trabalhe sua personalidade, despersonalize-se. Pare de pensar que você é fulano, ciclano, beltrano, é homem, é mulher, é rico, é pobre. Não, de hoje em diante você é filho de Deus. Filho de Deus, a serviço de Deus. Aquilo que Deus lhe pedir, você faz. Até lá, enquanto Deus não lhe pedir nada que você ainda capte, você vai evoluir para estar preparado para servir a Deus. E esperar que todo esse trabalho de se tornar servidor lhe transforme um dia em um filho de Deus. Isso se você estará caminhando num caminho real, lógico, indestrutível. Não é como o mal. Lá na frente você para e tem que retornar. Aqui você vai. Não existe bom que vira mal. Não existe queda de anjo. É impossível. Um anjo criado pelo ser supremo do universo transformar-se em diabo. Não é possível. Tá certo? Então, essa história, quando criam na nossa cabeça esses, eu digo quase um arquétipo, porque toda vez que a gente vai conversar, sempre tem alguém perguntando, e a história do anjo decaído e Lúcifer? Quando a gente entende que é possível uma pessoa boa, estou falando de um anjo, hein? Não estou falando de um homem bom. Um anjo, aliás, não era nem um anjo. Se vocês lerem a história, segundo a história, Lúcifer é um dos anjos mais próximo de Deus. Ele era mais do que todos os outros anjos. E ele tem um defeito humano: inveja. Não é humano. Se ele tinha inveja, ele não era anjo, ele era homem. Então não pode ser. Anjo não tem inveja. Anjo não tem tentação. Anjo é entre homem e Deus. É até difícil de falar da psicologia profunda dos anjos. Imagina dos arcanjos. Certo? Então, não tem. Vamos destruindo essas estruturas criadas. Elas fazem para o meu ego, apenas criam mecanismo de nos ludibriar. Então, periodicamente, o meu ego está me ludibriando.
Está levando em uma direção, está levando em outra direção, e assim vai indo. Eu passo, às vezes, uma vida inteira só servindo ao meu ego. Só. E aí, quando eu saio daqui, vou falar, mas como? Eu também servi a Deus, eu creio em Deus. Crer não é servir. Eu também falava sobre Deus, também não é servir. Eu passei uma vida inteira servindo ao meu ego. Eu levantei cedo, eu comprei coisas, eu fiz tudo que eu pude para ter bens materiais, uma qualidade de vida, dentro de um padrão. Ou seja, eu fiz tudo que os homens mandaram eu fazer para ser visto como um homem bom. Mas esqueci realmente que nesse caminho eu tinha que fazer tudo que Deus mandou para ser visto como um homem bom.